pode ter, do ponto de vista da gestão? Bom, a UFMG ela é uma universidade, ela é considerada uma das melhores universidades do país. Tá? Existem vários mecanismos de avaliação de universidade. Aliás, as universidades no Brasil são um dos órgãos que são mais avaliados por diversos critérios. Tá? Não só os cursos, mas os docentes, e existem vários mecanismos de avaliação, mesmo porque a universidade ela tem que captar recurso em mais de uma fonte, além do recurso principal, que é o orçamento do MEC, que é através do orçamento da União, que paga o salário dos professores e dos funcionários. Ela capta recursos para pesquisa de órgãos financiadores de agência, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, da iniciativa privada, de recursos públicos. Então, todos esses agentes envolvidos acabam avaliando a universidade. A sociedade demanda também muita avaliação da universidade. Se você perguntar para qualquer pessoa razoavelmente bem informada quais são as 5 melhores universidades do Brasil, qualquer um, de boa fé, vai colocar o UFMG entre essas 5 universidades. A gente tem uma pós-graduação que cobre todas as áreas do conhecimento, que é muito bem avaliada pela CAPES, que é o órgão que avalia a pós-graduação no Brasil. A pesquisa também é uma pesquisa que tem se mostrado como uma pesquisa relevante em todas as áreas do conhecimento. Em várias áreas, ela é competitiva internacionalmente, em algumas tecnologias, na área de biologia, por exemplo, e na área de saúde, na área de saúde animal, e em algumas áreas de ciências humanas também. Então, é uma universidade que ela é considerada líder no cenário nacional. Entre as suas irmãs federais, ela é respeitada como uma das principais universidades do Brasil. Ao lado da Federal do Rio de Janeiro e da Federal do Rio Grande do Sul, que tem sistemas de pós-graduação do mesmo porte, tá? Nós somos considerados, por qualquer critério de análise, como uma das 3 melhores universidades federais. Tanto se avalia a graduação pelos mecanismos oficiais, como, por exemplo, o ENAD, os outros índices que o INEP tem para avaliar a pós-graduação, nós também estamos na frente, tá? Então, isso tem que ser mantido. A gestão tem que estar preocupada com a qualidade acadêmica da instituição sempre, no ensino, na pesquisa e na extensão. Os últimos editais que têm acontecido para captação de recursos, tanto do ponto de vista de pesquisa, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, como projetos de extensão, através dos editais do Programa PROEST da CAPES, quanto até projetos de internacionalização, como o edital recente da CAPES, do MEC, tá? Que propôs a atuação do Brasil em países de língua portuguesa na África e na Ásia. O resultado desses editais mostra que o UFMG é uma liderança. Tá? Editais abertos a universidades públicas, inclusive dos sistemas estaduais, a UFMG tem se destacado. A gente é a universidade, por exemplo, que tem o maior número de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, de INCTs, tá? Que, aliás, receberam uma avaliação recente dos órgãos financiadores em Brasília, do Ministério da Ciência e Tecnologia em particular. Sobre isso, o professor Beirão pode dar mais detalhes, porque ele, inclusive, participou da avaliação desses INCTs do Brasil inteiro. Tá? Nesse edital recente que tivemos para a área de extensão, a UFMG foi contemplada com quase 1/3 dos projetos aprovados no Brasil, tá? Dos 45 projetos aprovados no Brasil, 12 eram da UFMG. Do ponto de vista de gestão administrativa, nós temos um caminho a fazer ainda. Tá? O próprio crescimento da universidade, nos últimos 6 anos, ela aumentou em 46% o número de alunos de graduação, causou e está causando, tá? Criando novos problemas para a gestão administrativa da universidade. Então, você tem problemas de conforto ambiental, por exemplo, no campus da Pampulha, que está recebendo um trânsito muito maior do que o campus foi projetado para receber. Aliás, esse não é um problema da universidade, é um problema da cidade, de todas as cidades brasileiras, com o número de carros particulares que têm que circular pela cidade e ao lado de um sistema de transporte público que não atende de maneira adequada a população. Então, isso faz com que o número de carros particulares
na rua seja excessivo e dentro do campus também. Então, nós temos problema de estacionamento, tem problema de trânsito, tem problema de segurança. Tudo isso são problemas que se intensificaram nos últimos anos. Outras questões também têm a ver com o marco regulatório de compras e de gestão de recursos humanos que nós temos. Nesse aspecto, a Universidade Federal, e aí não é só a UFMG, são todas, elas não têm a autonomia que elas desejam. Então, a autonomia administrativa, a autonomia financeira da universidade é uma pauta que continua existindo e é prioritária para todos os reitores das universidades federais. Ela sempre é uma pauta prioritária para a Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais. As regras de compras que nos atingem são as mesmas regras que atingem todo o serviço público federal, estadual e municipal. Basicamente, a lei de licitações, a lei 8666, que não é uma lei adequada para a questão de compras na área de ciência, tecnologia e inovação, e para a área de universidade e para a área de hospitais universitários também. Tá? É uma legislação que ela tem muitas travas, os processos são muito longos e a agilidade que a gente precisa ter na área de pesquisa em geral, tá? E na área de insumos para graduação e para pós-graduação, e na área de gestão de hospitais, essa lei é um impedimento enorme. Tá? E o rigor dos órgãos de controle e órgãos de fiscalização no cumprimento dos processos, tá? Dessas que acompanham essas leis nos últimos anos tem se intensificado e tem tornado cada vez mais travado o processo de gestão nessa área. Evidentemente, a gente tem que trabalhar com esse marco regulatório, lutando para que ele mude, mas dentro dele a gente precisa de melhorar os processos e torná-los mais ágeis. Né? A área de gestão de recursos humanos é uma outra área na qual a gente não tem autonomia total. Tanto no caso dos docentes, quanto no caso do corpo de técnicos administrativos em educação, as leis que regulam nossas carreiras são externas à universidade, elas valem para o sistema de ensino federal como um todo. Tá? A lei que regula a carreira dos professores foi modificada recentemente, a lei foi publicada em 27 de dezembro do ano passado, 2012, e entrou em vigor agora no dia 1º de março de 2013. Ela altera a carreira, altera o mecanismo de entradas, ela já inclusive sofreu modificação por defeitos através de uma medida provisória, e nós temos que segui-la, tá? Como todas as universidades federais do Brasil. A lei que regula a carreira dos funcionários técnicos administrativos em educação, PCCETA, é uma lei de 2006, e que a UFMG ainda está implantando etapas dela. Tá? Essa é uma área crítica da universidade. Na área de docentes, de gestão de recursos humanos de docentes, a universidade já tem uma experiência e uma gestão de recursos que eu diria que é eficaz. Ela, inclusive, tem servido de modelo para outras universidades. Ela tem amadurecido e sido aperfeiçoada desde final da década de 70, começo da década de 80. O mesmo eu não posso dizer em relação à área de recursos humanos, de gestão de recursos humanos para técnicos administrativos em educação. Né? A universidade tem feito esforço nos últimos mandatos, ela não está parada nisso, mas a gente ainda tem muito que caminhar para ter uma gestão de recursos humanos para os técnicos administrativos que seja coerente, que seja ampla, que seja integrada. Os nossos esforços têm sido pontuais e, eu diria, de certa maneira, ainda não tiveram a integração que eles deveriam ter. A universidade já se preocupa com isso há bastante tempo, eu diria, desde meados da década de 90, ela começou uma discussão sobre essa questão e que acabou desembocando na criação, na aprovação do Conselho Universitário, na aprovação pelo Conselho Universitário no final de 1997, na criação de uma pró-reitoria de recursos humanos. Estava no final do mandato do reitor Tomás Haroldo, e então a implantação ficou como responsabilidade do reitor seguinte, do professor Francisco César Sabarreto, que então implantou a pró-reitoria de recursos humanos, que começou a funcionar no ano de 2000. Ao longo desses últimos 13 anos, ela vem tomando ações para,
uma política mais efetiva de recursos humanos na área de técnicos administrativos, mas nessa área a gente tem muita coisa a fazer ainda. Então é uma área que eu diria que o FMG tem que aprender algumas coisas ainda, inclusive com outras universidades, nossas irmãs. Tá? As universidades federais que foram criadas nos últimos anos, as novas universidades federais, elas já foram criadas no contexto regulatório diferente, no novo plano de carreiras, no contexto regulatório novo. Né? O que eu tenho observado é que tem algumas universidades federais que já têm uma gestão de recursos humanos mais integradas, mais eficazes que a UFMG. Então, a gente tem um pouco que aprender com essas universidades e melhorar a nossa gestão de recursos humanos. Acho que do ponto de vista administrativo, então, as grandes dificuldades, os grandes desafios que a gente tem são na área de gestão de processos e que não vão funcionar direito se a gestão de recursos humanos não for feita de maneira eficaz, porque quem implementa os processos são as pessoas. Então, as pessoas têm que estar integradas e participando efetivamente dos novos processos que a gente queira implantar.